Deus abençoe tua vida, você que nos acompanha aqui pelo nosso canal no YouTube, aqui do Éder Casquel, o Cantinho da Palavra, né? Onde nós semeamos, pregamos aqui a Palavra de Deus, né? O nosso cantinho pra gente falarmos das coisas de Deus. Se você não é inscrito, se inscreva. Se já é inscrito, ative o sininho e vamos compartilhando dessas mensagens para que mais pessoas ouçam, né, aquilo que Deus está nos dando aqui no Cantinho da Palavra. Nós estamos em uma série de mensagens, a vida e os tempos do apóstolo Paulo. Estamos falando, né, da vida de um dos maiores pregadores do Novo Testamento, um dos maiores teólogos, né, da existência do Novo Testamento e também do Velho Testamento, realmente, porque as teologias e as grandezas que Paulo trouxe, né, são riquezas inefáveis. Estamos falando nesta série de mensagens, né, a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Falamos quando ele passa em Chipre, Pafos e depois em Antioquia da Pisídia, aonde ele é despedido ali, aonde os, receberam, ele foi levado perante os magistrados e recebeu a ordem de deixar a cidade, e os magistrados eles se preocuparam que essa ordem fosse atendida, tanto que ordenaram que os guardas levassem Paulo até uma certa altura dos portões de Antioquia da Pisídia e lhe deu as ordens que nunca mais voltassem àquele lugar. Só que isso durou quase um ano. E ali ficou a igreja louvando, adorando o nome do Senhor Jesus Cristo. Então Paulo decide ir a Icônio, que era a capital da Licônia, né? E distava de Antioquia da Pisídia mais de 96 quilômetros. Paulo e Barnabé decidiram, melhor dizendo, ir para lá. Era uma velha cidade murada que prosperava com a fertilidade das planícies que a cercavam. Era uma cidade cheia de planícies em volta dela. Então aquelas planícies, né, traziam uma fertilidade, agricultura e tudo mais, e a cidade ela prosperava. Os muros de Icônio podiam ser vistos a quilômetros de distância. Enquanto a caravana descia as montanhas, a região era rica e a primavera mostrava-se em toda a sua plenitude nos vinhedos e nos jardins. Imagina os vinhedos de uma planície como essa, né? Os jardins maravilhosos. Então quem vinha para a região ali de Icônio via a beleza, via toda a grandeza daquele lugar. E os ídolos adorados em Icônio eram Adonis, melhor dizendo, e Cibele. Planejando passar alguns dias em Icônio, Paulo e Barnabé procuraram um alojamento e provavelmente voltaram a praticar a profissão de fazer tendas, né? O seu propósito era fazer o mesmo que foi feito em Antioquia, tá? Milhares de judeus moravam em Icônio, por isso foi fácil encontrar abrigo na cidade. E quando o sábado chegou, lembra da história mesmo em Antioquia? Quando o sábado chegou, eles foram para a sinagoga e aguardavam ansioso uma oportunidade de falar. Estava só aguardando ali. Paulo novamente, vinha repetindo várias vezes a mesma tática de evangelismo nas sinagogas, pregando a palavra do Senhor, tá? O sermão de Paulo aqui em Icônio assemelhou-se ao de Antioquia, pois esse era o grande sermão do coração de Paulo. A princípio, os líderes da sinagoga não se opuseram a Paulo e a Barnabé, pois interessava-lhes, aquele novo ponto de vista. Achava interessante, então Deus permitiu que naquele momento eles não levantassem uma fúria contra o discípulo, tá? Porém, ao ver quantos membros de suas congregações creram e quantos gentios estavam aceitando a Cristo, aborreceram com a pregação, proibiram então os discípulos de frequentar a
congregação, da sinagoga, mas não puderam impedir que falasse nas ruas, e o Senhor abençoou tanto o trabalho em Icônio, né? A Bíblia fala que era grande o número de pessoas que veio a crer, estava iniciada ali uma forte igreja. Quanto maior a oposição, mais ele falava ousadamente. Olha só, né? Então, impediram de falar ali na sinagoga, mas ele já tinha falado algumas vezes e ele só precisava de uma oportunidade para chamar a atenção a Cristo. Paulo era aquele pregador que ele estava quietinho esperando só a hora certa de entrar, para depois nunca mais sair da vida das pessoas. Para falar aquilo que aquele cara falou é verdade, até hoje eu não consegui esquecer aquilo que Paulo pregou. Porque depois os líderes, né, realmente eles entram em oposição, porque é sempre assim, nós vamos ver, né, que aconteceu na vida do apóstolo, mas a semente já havia plantado, porque Paulo era um homem de uma oportunidade, estava só aguardando uma oportunidade, né, de começar. Uma vez começado a abrir a boca e falar, começava o trabalho em massa, e daqui a pouco pessoas viriam crendo, se rendendo, adorando o nome do Senhor, e as igrejas eram fortalecidas. Tá? Os inimigos judeus e gentios opuseram-se abertamente e várias vezes o ameaçaram nas ruas. Passava, Paulo, você vai demorar muito não, rapaz. Você vai ver, Paulo. Os judeus, né, os inimigos sempre eram, né, o judaísmo foi o grande perseguidor de início do cristianismo, né, da fé genuína do cristianismo, e começaram a opor-se contra ele, ameaçando de morte, abertamente, o apóstolo Paulo. Mas Paulo não temia, Paulo continuou levando, né, e pregando o nome do Senhor, tá? Mas ao serem informados por alguns que estavam ali, né, no meio desses judeus, no meio dos inimigos que Paulo já tinha conquistado aqui em Icônio, também através da pregação do evangelho, quando ele pregou o evangelho em Icônio, o inimigo levanta adversários contra a vida do apóstolo Paulo. E esses inimigos, mais uma vez, olha as táticas que eles tiveram. Vamos se opuser abertamente. Quando ele estiver pregando, nós vamos falar contra abertamente, atrapalhar o discurso. Mas Paulo era um servo de Deus, com a sabedoria. Eles vinham com o estudo do homem, que Paulo já considerou escória, mas o apóstolo vinha com a sabedoria divina, e todas as arapucas que eles armavam contra a vida do apóstolo caía por terra, porque Deus era com ele e Deus abençoava a vida dele. Mas foi informado por alguns que estavam com eles, que gostavam de Paulo, falou: informa Paulo, né, que estão planejando apedrejá-lo até a morte. Está planejando aí, vai matar ele na pedrada e apedrejamento, né? Então os irmãos da cidade, temendo pela vida de Paulo disse: eu já estou acostumado com temores e pesares, mas eles, temendo pela vida de Paulo, despediram os missionários e deixaram rapidamente a cidade. Seguiram pela estrada pavimentada até Listra e Derbe, as cidades da grande planície, cerca de 29 quilômetros, né, ao sul. Então Paulo fala de novo: é a hora de ir, Barnabé. Isso aí já está se repetindo na vida de Paulo. Olha que nós estamos na primeira viagem missionária. Paulo foi um homem de 3 viagens missionárias, né? Então, esse cenário vai se repetir várias vezes na vida deste homem de Deus. O cenário de quando você acha que está estruturando, você tem que pegar as tuas coisas e poder sair e começar de novo. Mas nada disso parava o grande missionário, nada disso impedia. Paulo agora sabia que na cidade de Icônio
já havia cristão pregando o evangelho, e dali a mensagem iria se propagar, dali a mensagem iria se esparramar para os 4 cantos do planeta Terra, porque essa mensagem, ela é de Deus, essa mensagem é Deus quem faz com que chega às pessoas. E Paulo sabia que o seu trabalho então em Icônio tinha chegado ao fim. Ele veio simplesmente plantar, outro vai regar e outro vai colher, mas toda a honra e toda a glória era dado ao nome do Senhor. Então os irmãos dizem: Paulo, vai para Listra, e lá Paulo começa, em Listra, a 29 quilômetros ali, realmente de Icônio ficava Listra, que também é o tema da próxima mensagem, a vida e os tempos do apóstolo Paulo. Que Deus abençoe a tua vida.